A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Pai do Senhor. Estou aqui com a princesa Suzane mais uma vez para a gente conversar algo aí da palavra de Deus, né? E ela fazer uma leitura e a gente vai comentar com os irmãos, amém? Amém. Eu quero ler em Mateus 13, do versículo 36 ao 43. Então, tendo despedido a multidão, Jesus foi para casa. E chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: Explica-nos a parábola do joio do campo. Ele, respondendo, disse-lhe: O que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. E a ceifa é o mundo, é o fim do mundo. E os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e lançar-lo-ão na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Tremendo, né? É algo que forte, cria temor, né, na pessoa, né? Para quem acredita, né, que isso vai acontecer, né? É o que realmente a Bíblia ensina, o que Jesus deixou, né? Olha, existe dois caminhos, né? Seja trigo, não seja joio, né? É pra pessoa realmente ela ter temor, né? É verdade, né? Que existe a colheita, existe a separação, né, do trigo e do joio, né? Do joio e do trigo. E a gente tem que estar vigilante, né, prestando atenção, né? Eu gosto assim de falar algo, né, da parte de Deus, para que venha de correção, mas para a santidade, né? Isso não é que nós queremos, é porque a Bíblia nos ensina. Tem que ter uma diferença. É verdade, né? Que a gente não sabe a hora que Cristo há de vir buscar o seu povo, né? Então por isso que temos que estar vigilante mesmo, né? Pra gente não ficar, né? Pra volta dele, né? E não deixar que ninguém engane, né? A gente, né? Porque Cristo mesmo disse que haveria muitos falsos profetas que enganariam, se possível, os escolhidos, né? Então temos que estar vigilantes e lendo sempre a sua palavra, né? Pra não errarmos, né? É porque risco não conhecer a Escritura, né? É Tem que verdade. estar sempre discernindo bem, né? Tendo acompanhamento da verdade, né? Pra gente não acabar, né? Sendo enganado, né? É. E o que você ia questionar algo mais, Pri? Não, era isso. É, mas é interessante, né? A questão, né, do reino de Deus, a questão da igreja, né? Que ele exige realmente da noiva, né? Eu gosto disso, mano. Eu gosto que, né, que as pessoas se interessem por algo espiritual, né? Que, né, tenha comportamentos cristãos, né? Da vida de Cristo, na sua vida, né? Para que ela possa se transformar de glória em glória, né? E se ela se apresentar como igreja, né? Gloriosa, né? Mas é isso, irmãos, porque realmente existe, né? Existe. Mas mesmo assim, ó, Alex, vamos dizer que Jesus veio na década de 70. Meu irmão, mas ele pode vir a qualquer momento para sua vida. A morte existe. E a pessoa vai para onde? Né? Pra onde é que a pessoa vai quando morre? Né? Tem a diferença. Né? As pessoas não têm mais temor. Não pode deixar escapar o temor. O temor tem que ter na palavra de Deus. Temor é o princípio da sabedoria, né? Porque se é assim, Pri, se fosse assim, ó, que realmente Alex tudo aconteceu, ô mano, aí o pessoal, quem já quer pecar já vai no embalo, né? Aí que evangelho, quem vai diante de Deus? Tipo assim, ó, Alex, tu é cristão? Meu irmão, sou porque eu cumpro o cristianismo, porque eu vivo no cristianismo, eu vivo como o trigo no cristianismo. Eu vou ter que apresentar alguma coisa para Deus, meu irmão. Então, se ele já voltou, o que eu vou apresentar para ele? Se ele não exige nada mais da noiva,
É interessante isso. Eu não posso deixar morrer, né? Essa força, né? Esse querer, essa convicção que, meu irmão, vou ter que dar conta, né? Vou ter que dar conta do tudo que eu tô fazendo, falando. Tem um julgamento? Tem. Obrigado a ter o julgamento, meu irmão. Obrigado a ter. É uma colheita, né? Planta, colhe, e lá no céu seremos recompensados tanto para o bem quanto para o mal, né? Nós temos que dar conta de tudo que a gente tá fazendo aqui, né? Jesus pode vir a qualquer momento para você, né? Para mim, pra gente, né? Ele pode vir aí. O que que eu fiz para ele? O que que eu apresentei? Que evangelho que eu preguei? Né? Mas é interessante essas questões aí. Ambos os lados temos que estar vigilantes, né? Vamos vigiar, vou examinar a escritura, não ser ouvintes, né? Mas praticante, mas assim, cuidando para que ninguém vos engane por meio de filosofias e vã sutileza, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Né? Tem que ser muito vigilante nessas questões aí, para não esfriar, né? Nós temos que estar sempre, né, em contato com o noivo, sabendo o que o noivo está querendo. Porque assim, para que pregar? Né? Para que santificar? Salvação tá fácil. Não é bem assim. Né? Ele também não falou que ia ser assim, fácil assim. Fácil. É que basicamente eu acredito assim que é tipo um serviço, por exemplo. Pessoa se no serviço fosse fácil, tu recebesse fácil, mas claro que não. Tu precisa ir, acordar cedo, trabalhar, tem um horário pra te poder ser recompensado, assim é com Cristo. Não é fácil. Tu tem que, tipo, basicamente tem que ter um sacrifício pra te poder ter a recompensa. É verdade? O céu existe. Claro. E lá vai entrar concupiscência, Não, desejos carnais. nada, né? É só pureza, né? E se, quando a pessoa não está acostumada com o ambiente de lá? Como vai ficar lá, né? Complicado, ela não está acostumada com o ambiente de lá. Né? Por isso que ele exigiu as parábolas das 10 virgens ali. É muito interessante, muito profundo isso É ali. bom, né? É muito tremendo isso ali. Ensina muitas coisas, né? Que realmente ele que exige, né? Ele que exige da noiva, né? Como a gente também exige do nosso filho, exige da nossa esposa. Não é como a gente pensa, né? Mas o principal, tá, sem a santificação, eu posso ver a Deus? Não, ninguém verá a Deus, né? Ser de santo porque eu sou santo, ele já cobra disso, ele já cobra. Ser de santo porque eu sou santo. Ah, mas eu posso andar como o mundo? Não pode. Não pode andar como o mundo anda, né? Ah, mas é doutrina dos homens. É doutrina dos homens. Não, irmão, isso é bíblico, né? Quando a gente entra em umas questões, né, meu irmão, tá escrito, cuidado, examina, né? Escuta pessoas que lê, que interpreta, né? Sabia que tinha coisa que era cultural, Pri? Cultural. Cultural, tinha algo da cultura. Mas a Bíblia define o que é cultura, sabia? Porque quando diz assim, ó, nem as igrejas de Deus tinha tal costume. Ué, como é que é cultural isso, meu Deus? Como é que pode ser cultural algo que a Bíblia diz que todas as igrejas de Deus não têm tal costume? Como é que o costume é... Entende? É cultural. O costume é cultural, Alex, daquela época. O pecado também era cultural daquela época. A Jezabel, Alex, era só naquela época, hoje não existe mais. A Jezabel pode pintar e bordar. Aí vem no Apocalipse. Os que permitem que Jezabel, mulher que se diz profetiza, engana, ensine meus servos. Oh, gente, pelo amor de Deus, como é que pode ser cultural uma coisa dessa? Não, Alex, naquela época. É, gente, olha, né? A gente que batalhou e batalha pelo evangelho aí, a gente vê cada coisa, cada pensamento, né? Mas nós estamos aí batalhando, né? Fazer aquilo que Deus também determinou pra gente fazer, né? Temos que pregar, né? Mas o ser humano, mano, né? Mas é a igreja diferenciada, a igreja é obediente. Temos que ser o sal da terra e a luz do mundo, né? Temos que ser diferentes, né? Não podemos estar como o mundo, né?
É que nem a questão que tem servos de Cristo e servos dos homens, né? Mas tem também, né, ser ligado a coisas daqui, né? E não nas de lá, né? Então tem muita diferença, muita diferença. Né? Que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pá, tem muita coisa interessante, né? Muitas questões interessantes. Né? É que nem a questão que hoje a pessoa religiosa, ela tá ligada na questão da religião, né? Ela faz membro. Essa questão de membro, não fazer, né, para fazer membro do corpo de Cristo e não membro de religião. Tu é membro do quê? Da religião não pode, Tem que ser de né? Tem que ser Cristo, de né? Cristo. Então é claro que ele exige algo da noiva, só existe dois caminhos, né? Esse caminho que é dele é de santidade, é apertado, é difícil, não é fácil, mas hoje tá tão fácil, né? Tá muito fácil. Nada mais exige. Eu até cutuquei um pouco, né, sobre a Jezabel lá, porque ninguém. Ai daquele que prega sobre Jezabel. Não pode cutucar na Jezabel. Meu Deus. É complicado, mano. Mas Deus continua sendo Deus. Jesus continua sendo Cristo. A Bíblia continua sendo Bíblia. As exigências do noivo continuam sendo exigência. Ah, Alex, mas como é que se diz? Ah, mas não existe regra na graça. Não existe leis na graça. Não exige nada. A graça não me exige nada, Bri. Exige, né? Cristo pagou um preço e não foi em vão, né? Foi um preço muito alto. Com seu próprio sangue, né? E sabe o que ele exige? Se o teu olho escandalizar, arranque fora. Se a tua mão escandalizar, arranque. Não, isso era cultural. Isso era cultural, Pri. Não era uma lei do noivo. Não, estamos na graça. Estamos na graça, Pri. Esse negócio não me atinge mais. Né, meus irmãos? Assim, é interessante, né, a gente conversando, né? Mas, meu irmão, um conselho. O noivo continua sendo o noivo. Cristo continua sendo Cristo. A Bíblia continua sendo Bíblia. E o que era no passado é é o mesmo Deus ontem, hoje e eternamente. Ele cobra, ele cobra. Nós temos uma chance em Cristo, né? Que nos deu a oportunidade, não quer obedecer Cristo. Quer ser desobedientes, né? Seja prudente, meu irmão. Amém? Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Fica na paz. Amém.